Glória a Deus. Muito bem. Meus irmãos, que bênção a gente estar aqui hoje. Não sei você, mas muitas coisas que nós já fizemos até aqui como um ato cultico, como um serviço, uma adoração, já tem comunicado algo no meu coração e testificado algo também que Deus deu-nos para falar nessa noite. É muito bom quando a gente ouve a palavra. A palavra de Deus diz que nós não devemos de forma alguma nos tornar apenas um ouvinte da palavra, mas um operoso praticante da mesma. Nós temos uma porção das Escrituras no Velho Testamento, se encontra o livro de Ageu. Capítulo 1 de Ageu, até o verso 15, é o texto que nós vamos estar baseando a mensagem nesta noite. Mas eu convido a igreja a ler apenas o verso 7, juntamente comigo. Ageu 1:7, todos juntos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Deus os abençoe. Meus irmãos, Ageu é um livro, nós já vimos alguns irmãos pregando aqui sobre ele, inclusive a última vez, parece que foi o cenarista Sam, deu todo um histórico, não vou me deter muito nisso, só pequenas recordações. O profeta que profetizou o retorno de Judá do cativeiro babilônio, o ano aproximado, 520, que era o segundo ano do rei Dario. Então isso é bem preciso no livro, não tem muito que a gente discutir, mas o mais importante não é esse fato histórico, o mais importante é a mensagem, que foi um período curto, possivelmente 15 dias, talvez no máximo um período ali de 4 meses, em que durou essa mensagem, em que veio os oráculos de Deus para esse profeta, e ele repassou isso para o povo de Deus de forma ipsis literis. Aliás, essa é uma das características que o profeta tem. O texto que lemos diz: assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Eu quero aqui, inclusive, usar uma outra tradução que melhor aplica as questões, não apenas do texto, na minha opinião, mas também a relação daquilo que queremos aplicar à nossa vida. Nós podemos traduzir essa frase da seguinte forma: considerai a vossa vida, porque o aspecto de lembrar de algo que aconteceu, inclusive o irmão Felipe, presbítero, falou nessa manhã sobre alguma coisa sobre o passado, lembrar do passado, mas ter uma esperança, olhar para o futuro, porque a gente não precisa de recordar algo bom que Deus fez para poder ter esperança, porque a nossa esperança é algo eterno, é Cristo, e ela aponta para o futuro, para a vida eterna que já em Cristo desfrutamos. Então, considerai a vossa vida. E por que essa advertência? Essa advertência é muito simples. O que aconteceu nesse período é que o povo voltou, aproximadamente 50 mil pessoas do cativeiro babilônico. Muitos ficaram por lá, mas um bom grupo voltou, e nessa leva daqueles que voltaram, de uma nação que chegou a ser populosíssima, vamos pensar assim, mais de 3 milhões de habitantes saíram do Egito. Esse número perpetuou por muitos anos, mais ou menos esse número. Em um tempo assim de glória de Israel, somente o exército de Israel possuía 1.570.000 homens de guerra. Então você multiplica isso aí, colocando aí mais pelo menos umas 2 crianças, mais as mulheres, mais aqueles que não eram aptos para a guerra, e o número ultrapassa certa e facilmente 5 milhões de pessoas. Então é como se a gente estivesse falando de algo em torno da grande BH, quem sabe, 7 milhões, alguma coisa assim, não sei. O fato é que aqui um gatinho pingado está voltando, mas está voltando não porque querem simplesmente, mas porque Deus está regendo todas as coisas e cumprindo o seu propósito, sua palavra. O cativeiro não foi em vão e nem foi à toa. O cativeiro foi um juízo divino
por causa da desobediência de Israel, porque eles esqueceram o Senhor, abandonaram o Senhor, cuidado, e, em consequência, esse desastre, ou seja, esse abandono, dessa idolatria que Israel praticou, dessa prostituição cultural, ou seja, servir outros ídolos, o que aconteceu? Veio exatamente aquilo que estava previsto na lei. Veio a peste, veio a fome, veio a espada, veio o inimigo, veio o cativeiro, veio a mortandade, veio tudo isso. E Deus disse que isso ia durar 70 anos. Passou-se esse período lá em Daniel, a gente vê que o próprio profeta Daniel entendeu pelos escritos de Jeremias e outros que o período seria esse. Então ele rogou ao Senhor dos céus, Deus mostrou para ele o que haveria de acontecer. E agora, nesse tempo, no segundo ano, o rei Dario, há um decreto de Ciro e eles estão voltando para Judá, e a ordem era a reconstrução do templo e da cidade. Todavia isso começou, lançou-se os fundamentos, mas por causa dos empecilhos, do povo deixa disso, não pode, não vai, a obra ficou parada por aproximadamente 16 anos. E é nesse contexto que Deus levanta Ageu, bem como Zacarias, e eles vão profetizar para que o povo retomasse a obra, retomasse a construção. Esse é o intento. E por que essa expressão aparece no verso 5, no verso 7, de forma repetida? Era uma ênfase, é algo que Deus quer comunicar ao seu povo. Mas eu quero trazer algumas lições deste texto para a nossa vida, e então aplicar isso no nosso viver, meus irmãos. 3 lições que a gente aprende com o capítulo 1, não vou ler, você leia depois o livro todo, são apenas 38 versículos, 2 capítulos, você lê em casa hoje, meditando, refletindo, com uma devocional do doméstico, amém? Parece metade só que vai fazer isso, mas tudo bem. Se você não fizer hoje, faça-o por essa semana, vale a pena. Meus irmãos, 3 lições para a gente considerar na nossa vida, a gente estar atento, a gente poder realmente visualizar e entender algumas coisas que Deus faz e Ele quer que a gente faça. Um aspecto desse texto, uma das coisas que Deus pediu para o povo considerar, é que eles haviam iniciado a obra, mas abandonado a obra. Eles não construíram a casa do Senhor, estavam preocupados com as suas vidas, preocupados com as suas casas, apainelando, ou seja, colocando detalhes nas suas casas, né? Deixando a casa bonita, igual eu estou fazendo em casa. É difícil, né? Demora tempo, né? Eu até brinco, o acabamento é a pior parte, porque a gente acaba e parece não acabar nunca, né? Eu estou acabando, qualquer hora termino, né? Glória a Deus. Mas aqueles homens e mulheres que voltaram estavam preocupados em levantar, em erigir, né, seus monumentos, as ruínas da cidade, começando por suas próprias casas. Mas o templo do Senhor estava derribado. Ainda estava parada as obras da reconstrução do templo. Então os profetas aqui, tanto Ageu como Zacarias, vão declarar a palavra do Senhor. Essa é uma das criações que nós temos que considerar na nossa vida. Nós não podemos, em hipótese alguma no nosso viver, e em tempo algum da nossa vida, em momento ou circunstância qualquer, esquecermos de considerar a palavra do Senhor. É algo que aparece de forma múltipla no texto do profeta Ageu. São apenas 4 mensagens que ele recebe do Senhor e ele declara, mas ela sempre vem com essa marca: assim diz o Senhor. Essa é uma realidade que o povo de Deus, que eu, você, que a igreja hoje, não pode abandonar. Nós não podemos falar, nós não podemos declarar, nós não podemos querer viver ou ensinar aquilo que não é pura e simplesmente a palavra da verdade, a palavra do Senhor. É interessante Jesus, quando num dos seus ensinos, falando lá em Lucas no capítulo 8, especificamente no verso 11, ele declarando a parábola da semente. E ele diz que o semeador, ele semeia uma boa semente, não é assim? E que semente é essa? E ele diz lá no verso 11, a semente é a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor, a palavra de Yahvé, a palavra de Deus dos exércitos, do Senhor dos exércitos,
esse Deus é a palavra da verdade, é a palavra, como diz João capítulo 8, 32, que liberta. Eu acho isso interessante porque há uma relação muito própria de um aspecto que Deus fez com o povo dele quando o tirou do Egito. Não é assim? Pela palavra dele, porque ele ordenava o seu servo, diz, vai lá e fala, assim diz o Senhor, vai acontecer isso. E acontecia, não é? Virá uma praga assim, e veio a praga assim. E Deus foi então conduzindo a libertação do seu povo. Deus nos liberta, Deus nos tira do cativeiro, da morte, do pecado, e em Cristo e por Cristo Jesus, quando Ele aplica aquela realidade dessa libertação, Ele o faz por causa de sua promessa, de sua palavra, de sua fidelidade, e por isso nós não podemos abandonar a palavra. Fiel é a palavra, disse Paulo ao seu jovem treininho, não é? Timóteo, fiel é a palavra. Por isso, aplica-te a palavra, exorta, corrige, ensina, repreende, usa a palavra. A palavra seja sempre perto de você, na tua boca, no teu coração, medita nela de noite. Tudo isso é porque não podemos viver sem considerar na nossa vida o lugar das Escrituras. E as Escrituras no nosso viver têm um lugar central, é um lugar fundamental, é um alicerce. A Escritura é a regra, é a palavra de Deus na qual nós não apenas edificamos, mas está fundada toda a nossa história, toda a nossa vida. Nós assim definimos regra de fé e de prática, não é assim? Toda a Escritura não parte, não o Velho Testamento e o Novo, alguma coisa, não o Novo Testamento e o Velho, não, toda a Escritura, todo o desígnio de Deus, Velho e Novo Testamento, da forma como nós a temos recebido do Senhor. É por isso que nós não podemos abandonar a palavra. De alguma maneira aquele povo esqueceu da palavra que era para reconstruir o templo, esqueceu das promessas, da importância que havia naquela reestruturação, reedificação. O povo meio que distraiu-se, foi buscar outras coisas, outros interesses primeiro. Esse é outro ponto. Nós não podemos deixar de considerar a primazia da palavra de Deus na nossa vida. E é por isso que quando nós, vivendo pela palavra, sendo libertos pela palavra, e Deus pela palavra nos tira desse cativeiro, que é a morte e o inferno, e nos leva ao seu reino de graça, de luz, de verdade, Ele nos ensina que nós devemos ter a palavra rica dentro de nós. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, diz Paulo no livro lá, na epístola de Colossenses capítulo 3, verso 16. Isso porque, irmãos, sem a palavra de Deus, nós não podemos vencer, não podemos trilhar o caminho reto, não podemos conhecer o Senhor e muito menos pregar a palavra que o torna conhecido. Dessa grande responsabilidade, cada um de nós, igreja, pregar a palavra, de considerar a centralidade das Escrituras na nossa vida, porque toda a Escritura tem essa marca, assim diz o Senhor. A Escritura afirma que nosso Deus falou. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, falou pelos pais, falou pelos profetas, e por último falou pelo seu próprio Filho, que é a exata expressão de seu ser. É por isso que eu não posso deixar de considerar em nossa vida, deixar de olhar para toda a minha existência e para todo o progresso da minha vida longe ou à parte das Escrituras. A minha vida precisa estar fundamentada nas Escrituras, os meus pés precisam estar arraigados nas Escrituras. Eu preciso falar das Escrituras, porque não há outro bom ensino que precisa realmente ser dado, que o homem realmente mais necessita, a não ser esse. Não foi à toa que
que Jesus nos deu essa santa ordem, Marcos 16:15, de pregai a palavra. O Evangelho, a boa notícia, prega a palavra. Pregar a palavra, meu irmão, não é o que eu simplesmente faço aqui nesse momento, não é uma exposição simplesmente organizada, homilética, não. Pregar a palavra é ensinar aquilo que Deus nos conferiu em sua Santa Escritura, é dizer que Cristo de fato é a boa nova dos céus que liberta tudo. Por isso é tão importante pregar a palavra. Você tem pregado a palavra? Você tem feito discípulos? Você tem evangelizado? E isso nós temos que fazer. Essa foi a santa ordenança. Nós não podemos afastar nossos caminhos, não podemos deixar de considerar em nossa vida este valor e essa santa ordem que Ele nos conferiu. Mas não só isso, há uma outra lição a ser extraída desse texto. Considerai os vossos caminhos, considerai a vossa vida, considerai o vosso passado. Por quê? Nós temos que considerar que Israel, no caso Judá, precisava reconhecer o seu erro, precisava voltar atrás, precisava se voltar para Deus, ele precisava se arrepender do que? De seus caminhos que ali não estavam certos. Aquelas sendas não eram as sendas que o Senhor havia preparado. Cada um estava fazendo o que achava correto fazer, havia esquecido as coisas de Deus, ainda estava em ruína o templo. Algumas coisas estavam acontecendo, mas não como deveria ser feito. Então o que Deus está dizendo através do profeta ao seu povo ali naquele momento? Que eles precisavam se arrepender daquele abandono, daquele descaso, daquele desleixo. Quantas vezes a nossa vida também, nós não considerando nossa vida, passamos a fazer as coisas de qualquer maneira. Meu irmão, vamos lá. Se você fosse visitar alguém ilustre, você fosse convidado, inclusive, para comparecer perante essa pessoa, uma pessoa muito importante, é natural que a gente ia coçar um pouco a cabeça e dizer, mas como que eu vou me achegar para esta pessoa? Não posso chegar lá de mãos abanando, não é assim? Não é? Diz a etiqueta. Posso chegar lá de mãos vazias? Eu preciso fazer algo. Eu preciso comprar um presente, fazer um agrado, não é? Mas bem, imagine essa cena. Imagine que você tenha o Senhor soberano. Ninguém é mais digno do que Ele. Ninguém é mais ilustre, ninguém é mais importante do que Ele. E às vezes, porque Deus é Deus, a gente acha que a gente não precisa. E aí é um engano, é um erro, fazer algo que Ele merece. Às vezes até entendemos que Deus é digno de receber honra, glória, louvor, e aí a gente canta, a gente solta o gogó aqui na igreja, essa igreja canta muito bonito, não é verdade? Mas Jesus chama a nossa atenção que muitos, e ele estava falando, aqueles que se diziam o seu povo, ele diz, esse povo me honra apenas com os lábios, mas o coração deles está longe. É por isso que eu preciso considerar a minha vida uma vida de arrependimento. Arrependimento, a metanoia, é um exercício constante na vida do crente. Eu não posso viver a minha vida sem entender e compreender que toda vez que eu tropeçar, eu preciso confessar, eu preciso voltar atrás, eu preciso considerar onde eu falhei, onde eu caí, e eu preciso retomar. Qual era a falha de Judá nesse sentido? Se abandonaram a construção por causa das dificuldades, por causa dos inimigos. Então eles diziam assim, lá no verso 2, não é o tempo. Talvez eles estavam fazendo uma interpretação errada. Talvez eles estavam considerando os 70 anos, que agora ia precisar de mais 70 anos para fazer alguma coisa.
mas Deus tinha dito que já era o tempo. Deus moveu governantes, destruiu reinos como foi a Babilônia, levanta um outro povo, e o príncipe desse povo, que era Ciro, já ordena que as coisas da casa do Senhor fossem devolvidas e o templo fosse erguido, mas o povo de Deus não deu ouvidos a isso. Nós não podemos, por causa das adversidades, deixar de cumprir todo o preceito de Deus, e se o fizermos em qualquer tempo, é necessário voltar atrás, clamar a Deus pelo perdão e pedir: Senhor, não leve em conta essas culpas, mas tira-nos essa culpa, perdoa-nos o pecado, porque nós nos calamos, porque nós abandonamos a construção, deixamos ela pela metade. Meu irmão, entenda isso. A reconstrução do templo era primordial, porque ela era um edifício importante. Não é só isso, é porque nela estava o quê? Ou deveria estar o quê? A arca do tabernáculo. Por quê? Porque ela era o símbolo da presença. Então não era o templo mais importante. O mais importante é porque naquele lugar Deus havia feito uma aliança com o seu povo, dizendo: eu vou estar aqui, eu vou ouvir vocês, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, para esse lugar, para essa casa que eu preparei, para esse monte, eu vou ouvir. Mas era necessário arrependimento, era necessário confissão. Aliás, essa foi a principal ordem na oração de Salomão, na dedicação do templo, do primeiro templo que fora destruído. Isso permeia toda a oração dele. Ele diz: se o teu povo se voltar, ou seja, é um arrependimento. Nós vamos voltar para Deus, assim como Judá precisava fazer isso, e isso começou através dos líderes, porque é aos líderes que essa palavra primeiramente foi orientada. Zorobabel era o chefe governante civil, e Josué era o chefe religioso, e a partir deles, eles ouviram a palavra do Senhor, então eles levam o povo, eles conduzem o povo a essa retomada, a fazer o que era necessário. Mas isso também porque a casa de Deus, de alguma forma, está ligado com aquilo que no futuro realmente ela queria dizer, porque Cristo, e a Escritura assim afirma, diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, referindo-se ao Messias. Ele veio, ele mesmo disse. Alguém um dia falou para ele: olha, Senhor, que pedras, que edificações, coisa bonita. Jesus disse: não é o mais importante. De certa forma, isso que ele queria ensinar. Ele disse: em 3 dias, agora ele disse: não ao templo, mas ao seu corpo, eu vou destruir esse templo e o reedificarei. Claro que as pessoas ficaram admiradas, porque aquele templo tinha anos que estava sendo reconstruído, reparado por Herodes, e não tinha ainda terminado. Eles ficaram: como você vai fazer isso em 3 dias? Mas Jesus se referisse à sua morte vicária, à sua obra, à redenção que ele ia aplicar. Por causa de sua obediência, aliás, irmãos, obedecer é aquilo que realmente envolve essa retomada, essa reconstrução. A ordem era: reedifique os muros, reedifique a cidade, antes reedifique o templo, lugar da morada do Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós. Às vezes nós, irmãos, como cantamos há pouco tempo aqui, a gente não entende, é meio que automático, é meio que desconecta, da boca para fora. Se a gente fala: és o meu desejo, tão poético, tão bonito, mas outro bem não possuo. Eu fiquei pensando ali: Senhor, nos perdoa. Às vezes a gente tem que colocar nessa lista tanta coisa,
A gente está querendo tanta coisa dessa terra, tanta coisa, tanta coisa. Deus, na verdade, tem último lugar. Ele não é o nosso maior desejo. Muitas vezes. Quantas vezes temos trocado esse que deveria ser o melhor e o maior de todos os desejos, para Ele o melhor de nossa obediência, de nosso serviço, de nossa dedicação, é o restaurar no altar a habitação de Deus, não feito por mãos humanas, é o nosso coração, aonde Ele, o seu Santo Espírito, vem habitar. E a gente não tem deixado a casa ornada, apainelada, conclusa, terminada, ela está meio bagunçada, entulhada, ela está aos lixos, aos trancos, ela está em ruínas, porque é um coração dividido, é um coração que a gente fica entregando a prestação, parece até coisa, né, da caixa, porque fala da habitação, hein? Minha casa, minha vida, eu nem sei se é isso, né? Aí a gente vai entregando aos poucos, quando Deus diz: é isso aí que eu quero, teu coração. E lá nós precisamos viver uma vida que é digna de prática da palavra, de um arrependimento genuíno, de conserto. Isso não acontece apenas uma vez na nossa história, mas deve acontecer sempre que necessário. Talvez hoje é preciso. Você precisa considerar na sua vida se tem alguém que você ainda não engole, não é? Vou usar essa expressão: não vou para a cara de fulano, nem eu, né? Cada um vai para a sua. Mas você entendeu o que eu estou falando, né? Não existe isso. Não vou. Se você não vai com o A, com o B, vai todo mundo para o céu, porque nós somos filhos do Altíssimo, estamos servindo Jesus. Lá no céu você vai alugar um quarto separado, você não vê os irmãos, você não concorda com ele, não gosta, como é que é isso? Não tem esse trem não. Não existe isso. Aliás, eu acho que isso é um pensamento rudimentar, isso é um pensamento errado. Isso aí é o que aconteceu com o povo. Começou a pensar outras coisas. Não é o tempo de edificar, não é o tempo de reconstruir. Gente, já passou do tempo. Já tinha 16 anos, o negócio estava parado. Será que nós também vamos deixar passar tanto tempo para a gente poder ir lá e corrigir uma falha que a gente tem com o irmão, algo não tratado, uma ferida aberta? Será que vamos precisar de tanto tempo para poder colocar em ordem nossa vida, para poder voltar onde nós falhamos, onde a gente caiu, nos juízos, nos pensamentos, nas palavras, nos nossos tropeços, nosso egoísmo, nessas inversões, para a gente poder retomar e começar de novo, para levantar um altar a Ele? Zorobabel e Josué compreenderam a mensagem do Altíssimo. Eles ouviram a voz do Senhor, enviado pelo seu profeta. É isso que a igreja precisa fazer. Nós vamos considerar nossos caminhos errados, tortuosos, e voltar. Não é à toa que Apocalipse, João nos adverte assim: a gente deveria, considerar isso, lembrar de onde a gente caiu, voltar. Às vezes é isso mesmo que você vai fazer. A gente poder arrependido, colocar aquilo diante de Deus, e aí sim resolver aquelas coisas, retomar a obra, retomar a construção. É obediência. O povo tinha que obedecer. Por causa da desobediência, muitas coisas negativas e ruins estavam acontecendo com eles. Por causa desse esquecimento, por causa desse desleixo. E ainda há outra coisa que precisava considerar na vida: não apenas a mensagem do Senhor, a voz profética, a palavra, toda a palavra, não apenas um caminho de reconhecimento, de retomada sempre, de vida de santidade, de perfeição, porque Deus é santo, mas também era importante que Judá colocasse em ordem as prioridades. É importante que Deus fosse o primeiro.
porque esse é o grande mandamento. Não é? Como a gente está cantando aqui, né? Brilha em mim, brilha em nós, eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. Você está falando com Deus, palavras de verdade, promessas, e às vezes você sai ali fora e sua lâmpada, sua luz é de menos 1 watt, menos, brilha pouco, né? Então aquela luz que acende não brilha nada, já viu? O Senhor nos chama para a gente ser como um sol, como luzeiros do mundo, como estrela. Embora nós não tenhamos luz própria, nós devemos refletir a sua glória. E é isso que Judá deveria fazer. Aquela casa era esta representação da glória, da presença de um Deus de graça, de um Deus de poder, de um Deus que governa, que rege um povo que Ele chamou, separou, escolheu para viver na presença dEle uma vida diferente. Mas não é só isso, porque o povo precisa colocar Deus em primeiro lugar. É por isso que era tão importante aquela ação. Não era primeiro cuidar da faculdade, cuidar de casar, cuidar dos meninos. Não era primeiro construir a minha casa, mas era restaurar a casa do Senhor. Deus vem antes de tudo. A palavra do Senhor, Deuteronômio 6,5 diz isso para a gente poder frisar. Você pode ler lá comigo, Deuteronômio 6, versículo 5. O que diz? Vamos lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amar o Senhor acima de tudo. Amar o Senhor antes de mais nada. Amar a Deus. Amar. Jesus cita isso em Mateus 10:37. O grande mandamento é esse: é amar a Deus acima de todas as coisas. Depois amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, porque Ele havia advertido-nos que ninguém odeia a sua carne, antes dela cuida. Se nós temos um zelo assim por nós mesmos, nós vamos colocar prioridade na nossa vida, e a prioridade é Jesus. Quando a nossa prioridade é Deus, vou usar aqui uma frase usada pelos pregadores aqui, o pastor Jeremias mesmo deles, diz que quando a igreja tem o Senhor como prioridade, é uma igreja que depende do Senhor, é uma igreja que ora, não é? E a igreja que ora, quando a igreja ora, os céus se abrem, né? O inferno treme, coisas novas acontecem na terra, porque Deus ouve a oração do seu povo. Deus cumpriu sua promessa naqueles homens, atenderam a sua palavra. Deus trouxe o resgatador, Deus levantou o rei da linhagem de Davi, do qual Zorobabel fazia parte. Como lá o texto diz, o anel de selar, o Messias viria e veio para nos ensinar e nos fazer lembrar esta lei. Aliás, ele disse: não vim revogar lei nenhuma, eu vim cumprir. E ele amou o Pai intensa e profundamente. Jesus ama o Pai. Por causa do amor dele pelo Pai, ele viveu uma vida de obediência, de humildade, de servo, de dependência. É assim que a nossa vida é. Podemos viver uma vida com Deus à parte de Deus. Não podemos viver uma vida que diz que dependemos de Deus e vivemos como se não dependêssemos dele.
Porque amar o Senhor de todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o entendimento, acima de tudo, é acima de tudo. É antes do pai e da mãe. Mateus 10:37 diz assim: se alguém amar mais o seu pai ou sua mãe, ou qualquer outra coisa, amar mais a esposa ou o esposo, amar mais o filho, a filha, amar mais as riquezas, a carreira, o trabalho, qualquer coisa, isso não é digno de mim. É amar a Deus antes do que qualquer dessas coisas. Judá precisava colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente começa a esquecer isso, mudar a ordem das coisas, a gente começa a buscar primeiro as coisas e não o seu reino, a sua justiça, como diz a Escritura lá em Mateus. Então o próprio Deus, Ele, dentro dos seus decretos, sua livre graça e glória, utiliza-se dessas coisas que Ele usou aqui com o seu povo. Quando Ele clama e ordena ao profeta clamar: olha, considere a vossa vida. Você semeia muito, mas não dá, não cola nada, né? Vocês bebem, mas não se fartam, comem, mas não se satisfaz, vocês se vestem, mas não se aquecem. Tudo isso vocês colhem, têm o seu salário, mas colocam ele num saco furado. Por quê? Considerai a vossa vida, que Deus não estava em primeiro lugar. Naquele momento, eram as casas, eram os sonhos, eram os projetos, era o casamento, sei lá o que era, mas não era o Senhor, não era a obra do Senhor, não era a casa do Senhor, não era a restauração do templo, a recuperação de toda a vida, que inicia e encerra nele. Por isso era necessário a restauração daquele tempo. Era didático. E a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje. Não adianta a gente correr atrás de tanta coisa. Considerai a vossa vida. Você se esforça tanto, chega no final do mês, sobe. Você corre tanto atrás, você luta e não alcança. Você se dedica, você estuda, você se prepara, mas você não é aprovado. Por quê? Talvez porque Deus não está em primeiro. Com Israel, com Judá no caso, foi assim. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o céu se abre. Deus manda a chuva. É interessante porque Ele diz: eu fiz virar seco. Parece que Deus gosta, vamos pensar assim, de usar os elementos naturais. Ele ordena assim: não chova. Olha só como nós somos afetados por uma coisa tão simples, né? Não chove, a gente não sente só calor, a gente não sente só o clima abafado, não é? A gente não só dorme mais ou menos. Quando não chove, irmãos, a semente é mirrada, a produção é escassa, comemos pouco, morremos de fome e a vida é destruída, só porque Deus fechou os céus. Diz lá: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz. Percebe? Cerrei os céus, acabou tudo. Não tem chuva, não tem gado, não tem pasto, não tem pasto, não tem gado, morre tudo. Não tem água. Não é? Mas Deus não está chamando a nossa atenção assim.
Ele até usa essas coisas, mas Ele está chamando a nossa atenção para ouvir a sua voz, para considerá-lo em todos os seus caminhos, obedecer toda a sua palavra e considerá-lo primeiro em toda a nossa vida. Essa é a razão. E essas são as lições que a gente está tirando hoje desta passagem. A gente precisa considerar a nossa vida e aplicar cada dia. A gente poder dar a Deus o que de fato Ele é digno de receber. Quando a gente cantar que a gente não quer mais nada, ainda que queira, mas cantar entendendo que melhor é o Senhor. Muito melhor do que o ouro, do que a prata, do que a promoção, do que as vestes, do que a família, do que qualquer coisa. Embora tudo isso tenha o seu valor e o seu lugar, mas eles não podem estar no lugar de Deus. Nosso coração, o altar, o templo, a habitação, não pode concorrer com nenhuma dessas coisas. Por isso que Mateus nos adverte: buscar o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, porque as outras coisas, Jesus diz, estas coisas Deus nos acrescentará. Ele não vai deixar faltar o pão, né? Pode crer, nem as vestes, não vai deixar faltar nada. Mas a gente precisa aprender a cantar até mesmo assim: Senhor, eu quero o Senhor mais que tudo, ainda que sob privações e lutas, porque isso também é uma realidade. Senhor, eu quero o Senhor mais que tudo, ainda que eu não tenha tudo que eu quero, por toda a minha vida. Eu quero o Senhor, antes de tudo e acima de tudo. Que Deus, irmãos, possa nos ajudar a considerar a nossa vida, considerar o caminho e a caminhada cristã, como tem sido, como está a nossa relação com Deus, nossa memória, não é? Nosso caminhar, nosso andar com o Senhor, nossa obediência, como está a prática da palavra, como está a anunciação da palavra, como está a obediência da palavra, como está a adoração a esse Deus segundo a palavra, como está? E se alguma coisa não está do jeito que deveria, hoje é dia de considerar a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Olá, bom?